Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à Maratona Prova Brasil. Sou a professora Ellen e estarei na aula de hoje com vocês. O tema da aula de hoje será grandezas proporcionais direta ou inversa. Se há proporcionalidade direta entre os valores reais x e y, existe uma função chamada linear que relaciona as variáveis x e y e podemos escrever essa função como a lei y igual a ax ou, como nós estávamos vendo em aulas anteriores, y igual a mx, onde esse a ou esse m pode ser chamado de coeficiente angular. Sabendo disso, a gente vai resolver essa primeira questão, que diz: o gráfico seguinte mostra a relação existente entre o volume em centímetros cúbicos de cobre em função da sua massa em gramas. Então, a gente tem esse gráfico que é uma função linear. Por que que eu sei que ela é uma função linear? Porque é uma função que passa na origem 0, 0. Sendo uma função que passa na origem 0, 0, ela segue aquela regra y igual a mx, ou, como o texto trouxe para a gente, y igual a ax, que esse m e esse a tem o significado de coeficiente angular. E aí, ele, continuando o exercício, diz assim: o engenheiro metalúrgico dispõe de 3 kg de cobre em barras maciças. Qual volume de cobre ele tem? Nós podemos encontrar a expressão que representa essa função graficamente, e aí eu substituo esse x por 3 quilos, que a gente vai ter que transformar esses 3 quilos em gramas, e aí a gente consegue responder qual que vai ser o volume desses 3 quilos de cobre aí. Então, como que a gente pode encontrar essa expressão que representa essa situação? Vamos encontrar o valor de m, que é o coeficiente angular, fazendo a variação do y dividindo pela variação do x. O que seria essa variação do y dividido pela variação do x? Seria pegar o y de um segundo ponto menos o y do primeiro, dividido pelo x do segundo menos x do primeiro. A gente vai usar como pontos aqui o 0, 0, que é a origem, e esse segundo ponto aqui, 5 e 44,8, tá bom? Então, o nosso m, ele vai ter o seguinte valor: 44,8 menos 0, dividido por 5 menos 0. Isso vai nos dar 44,8 dividido por 5. 44,8 dividido por 5, como que a gente faz esse tipo de divisão? A gente iguala as casas depois da vírgula e a gente apaga essa vírgula. Então, a gente tem que fazer aqui a divisão de 448 dividido por 50. Vamos fazer essa divisão? Eu vou usar o espaço aqui em cima para fazer essa divisão. 448 dividido por 50 vai ser... Quantas vezes o 50 cabe dentro do 448? A gente tem 8 vezes aqui. 8 vezes 50 dá 400, para 448 falta 48. E aí a gente vai ter vírgula aqui e vamos continuar essa conta. Deu 480. 480 dividido por 50, a gente tem como resultado 9, porque o 50 cabe 9 vezes dentro do 480. 9 vezes 50 dá 450, para 480 vai dar 30. Para terminar essa conta, vai dar 300, 300 dividido por 50, a gente tem 6 como resultado. Então, a gente encontrou que o nosso M aqui vale 8,96.
Então, a gente tem a nossa expressão sendo 8,96 vezes x. Então, aqui ele quer o volume de 3 quilos de cobre. A gente vai substituir esse x por 3, só que esse 3 quilos a gente vai transformar em gramas, porque o gráfico ele tem colocado para nós essa massa em gramas, tá bom? 3 quilos para passar em gramas, 1 quilo tem 1000 gramas. Então, a gente faz 3 vezes 1000, que vai ser 3.000 gramas. Então, para nós resolvermos esse probleminha, a gente vai fazer 8,96 vezes 3.000. 8,96 vezes 3.000, vamos recordar como que a gente multiplica números decimais. A gente multiplica como se essa vírgula não tivesse aqui, como se fosse 896. Só que na resposta final, a gente se lembra que a gente tem 2 casas depois da vírgula, a gente coloca na resposta essas 2 casas depois da vírgula. Então, vai ficar 8,96 vezes 3.000. A gente tem, abaixo esses 3 zeros aqui, e vamos multiplicar o 3. 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 9, 27 e 1, 28, sobe 2. 3 vezes 8, 24 e 2, 26. 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Então, a gente tem aqui como resposta 26.880. É a letra E. Então, 26.880 centímetros cúbicos. Alternativa correta, letra E. Tá bom? Vamos para o próximo exercício, então. Exercício 2 diz assim: Giovanni é funcionário de uma gráfica e realizou a impressão de um livro para que a editora fizesse uma análise. Ele observou que o livro tinha 60 páginas com 40 linhas em cada página. Após a análise, a editora concluiu que as linhas do livro impresso estavam com espaçamento inadequado, o que dificultava a leitura. Então solicitou que Giovanni o reimprimisse de forma que cada página ficasse com 30 linhas. Supondo que a diagramação do livro sofreu alteração somente no número de linhas por página, com quantas páginas o livro ficou após a reimpressão? Bom, o livro ele vai ter o mesmo conteúdo. A alteração que aconteceu aqui foi a quantidade de linhas que vai ter por páginas. Então, a gente vai ter a seguinte relação aqui. Nós temos 60 páginas se tivermos 40 linhas em cada página aqui. Então, 60 páginas quando temos 40 linhas por página aqui. A pergunta é, quantas páginas vai ter esse livro, tendo agora 30 linhas por página? Veja, eu vou ter menos linhas agora por página. Você tem que pensar da seguinte maneira, você tem que se fazer a seguinte pergunta. Se eu vou ter menos linhas por páginas, eu vou precisar de mais páginas nesse livro ou menos? Então, a gente pode fazer a seguinte relação. Bom, eu tenho menos linhas aqui, então eu preciso de mais páginas para imprimir esse livro. Quando isso acontece, quando a gente percebe que quanto menos eu tenho de uma grandeza, mais eu precisarei da outra, mas na mesma proporção, quer dizer que eu estou falando de grandezas inversamente proporcionais. Quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, eu monto uma proporção, eu não multiplico direto em x, como a gente faz normalmente com as grandezas diretamente proporcionais. A gente faz o quê? A gente monta essa proporção, 60 está para x, assim como 40 está para 30, mas uma das maneiras de resolver é, eu inverto uma das proporções, uma das razões, e aí sim eu posso multiplicar em x. Essa é uma maneira de resolver. E qual é a outra? Eu posso multiplicar de lado também, porque a relação da grandeza inversamente proporcional é que a multiplicação dos numeradores é igual à multiplicação dos denominadores. Então aqui
eu posso inverter aquela que tem o x. Eu vou inverter a razão que tem o 60 sobre x e vou escrever x está para 60. O x foi para cima e o 60 veio para baixo. E o 40 está para 30, eu vou manter do jeito que ele está, tá bom? Para resumir um pouco essa multiplicação, a gente pode simplificar o zero do 40 e do 30, e aí sim, feita essa inversão, aí sim eu posso multiplicar em x, como a gente está acostumado a fazer com as grandezas proporcionais. E aí eu tenho 3 vezes x igual a 60 vezes 4. 3x igual a 60 vezes 4, 240. X vai ser 240, que divide 3. X vai ser 80. Então, quer dizer que esse livro vai ter agora 80 páginas, tá bom? Alternativa correta, letra D, ok? Vamos para a próxima questão. Olha só que interessante essa questão. Diz assim: o senhor Alfredo tem 3 filhas. Ele recebeu um prêmio de 240 mil reais e resolveu dividir metade desse prêmio recebido de forma diretamente proporcional entre elas, de acordo com as suas idades. A tabela seguinte indica a idade de cada filha dele. Sua filha Renata tem 21 anos, Eduarda 19 e Luísa 8 anos. De acordo com a distribuição proposta pelo senhor Alfredo, qual deverá ser a quantia que Eduarda receberá? Bom, ele vai receber um prêmio de 240 mil reais. Ele vai dividir para as filhas dele metade desse valor. Então, o valor a ser dividido é 120 mil. E ele vai dividir em partes proporcionais à idade de suas filhas. Então, eu vou montar as seguintes proporções aqui. A Renata, ela vai receber uma proporção de acordo com a sua idade, que é 21. Enquanto a sua irmã Eduarda vai receber uma proporção de 19 aí. E a sua irmã Luísa vai receber uma quantia proporcional à sua idade, que é 8. Se eu pegar a parte que a Renata recebeu, mais a parte que a Eduarda recebeu, mais a parte que a Luísa recebeu, isso vai resultar no 120 mil que ele está dividindo. Eu vou usar o 120, mas a gente não vai esquecer que a gente está falando de 120 mil, tá bom? Depois no resultado a gente multiplica por 1000, porque aí a gente vai ter a resposta correta, tá bom? E se eu somar as idades dessas meninas, nós vamos saber o total da proporção que a gente tem aqui. Então, olha só, 21 mais 19 mais 8, nós vamos ter, vamos ver, 21 mais 19 vai dar 40 aqui. Mais 8 vai dar 48. Então, veja, é como se ele pegasse os 120 mil, dividisse em 48 partes iguais, desse 21 partes para a primeira filha, que é a Renata, 19 partes para a Eduarda e 8 partes para a Luísa. Então, a gente pode montar as seguintes proporções, queridos. Renata está para 21, assim como 120 está para 48. Lembrando que é 120 mil, tá bom? A Eduarda está para a idade dela, que é 19, assim como 120 está para 48. E Luísa está para 8, assim como 120 está para 48. Elas são diretamente proporcionais. Então, a gente pode multiplicar em x a proporção que a gente quer descobrir aqui. E qual que a gente quer saber aqui? A quantia que a Eduarda vai receber. Então, eu vou resolver apenas a proporção que refere-se a Eduarda, que é essa proporção. E está para 19, assim como 120 está para 48. Então, vamos fazer essa operação aqui. Como essa é uma proporção diretamente proporcional, quer dizer que a gente pode multiplicar diretamente em x, tá bom? Então, a gente vai fazer 48 vezes E é igual a 120 vezes 19.
Vamos fazer esse cálculo aqui, 120 vezes 19, 9 vezes 0, 0, 9 vezes 2, 18, sobe 1, 9 mais 1, 10. Maisinho aqui, 120, 0, 8, 2, 2, 2.280. 2.280. E é igual a 2.280 dividido por 48 aqui. E aí a gente tem essa divisão que vai dar 47,5. Lembra que eu falei que era vezes 1.000? Então a gente vai fazer vezes 1.000 aqui e teremos como resultado 47.500. Esse é o valor que a Eduarda vai receber dessa divisão proporcional pela idade das meninas, né? Então tá aqui, letra B, 47.500, tá bom? Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz assim: o veículo de Mateus apresenta um consumo médio de combustível de acordo com o ambiente de rodagem. Os gráficos seguintes revelam o consumo médio do veículo dele quando abastecido com gasolina de acordo com o ambiente. Então, se ele está andando no ambiente urbano, que é o primeiro gráfico, a gente tem esse volume de consumo aqui. 1 litro, olha só, faz 12 quilômetros, 2 litros faz 24 quilômetros andando na cidade, né? 3 litros, 36, 4 litros, 48. Então, a gente percebe que cada litro percorre 12 quilômetros aqui. Vamos para o consumo dessa gasolina se ele estiver na estrada ou na rodovia. Olha só, 1 litro faz 15 quilômetros. 2 litros faz 30 quilômetros, 3 litros, 45, 4 litros, 60 e assim por diante. Vamos ver o que o exercício está querendo saber aqui. O volume de gasolina que Mateus utiliza para rodar 300 quilômetros na cidade garante a ele quanto de autonomia na estrada? Ou seja, qual é a distância máxima que ele consegue se deslocar na rodovia sem necessitar de reabastecimento? Se você perceber os dois gráficos, nós estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Por que eu sei disso? Porque são gráficos que passam na origem 0, 0. Então, as duas têm aquele modelo y igual a AX ou MX. Então, se eu descobrir qual é a expressão que determina a regrinha para cada modelo desse ambiente urbano ou ambiente na rodovia, eu consigo saber quanto que ele gasta, quanto que ele vai gastar de combustível para rodar esses 300 quilômetros. Então, olha só, já está fácil de saber aqui. Se ele faz 12 quilômetros por litro, esse X é a quantidade de litros que a gente tem aqui. E esse Y é a quantidade de quilômetros que ele consegue rodar com esses litros. Então, eu posso dizer que a expressão que representa essa quantidade de quilômetros por litros rodando no ambiente urbano vai ser 12x. Enquanto a expressão que representa quantidade de litros que ele consegue rodar na rodovia vai ser 15x, tá certo? Então, quando ele fala o volume de gasolina que Mateus utiliza para rodar 300 quilômetros garante a ele quanto de autonomia na estrada. Então, quantos litros que ele quanto que ele consegue rodar na estrada, tá certo? Qual a distância máxima que ele consegue se deslocar na rodovia sem precisar de reabastecimento? Vamos ver quanto que ele roda, quantos litros que ele roda no ambiente urbano com esses 300 litros. Então, a gente vai usar essa primeira expressãozinha. 300 é igual a 12x. E aí, a gente faz o quê? 300 dividido por 12
vai me dar quantos litros ele consegue rodar aqui na cidade. Então, 300 dividido por 12, vamos lá fazer essa divisão. 300 dividido por 12, 30 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 12, 24, para chegar no 30, 6. Abaixo zero, 60 dividido por 12 dá 5. 25, então quer dizer que ele roda, ou melhor, ele precisa de 25 litros para rodar 300 quilômetros na cidade, tá certo? Então, com esses 25 litros, quanto que ele consegue rodar na rodovia? Então, vamos lá, é só a gente substituir esse 25 na segunda expressão. 15 vezes 25. É só a gente fazer esse cálculo. 15 vezes 25. 5 vezes 5 dá 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 5, 7, 375. Então, ele vai conseguir percorrer 375 quilômetros sem precisar reabastecer. Então, alternativa D. Tá certo? Vamos lá para o próximo exercício, então. Vamos resolver agora alguns problemas sobre a função do primeiro grau. Ela tem o mesmo modelo da equação da reta, tá certo? Ela vem no modelo da equação reduzida da reta, mas agora a gente vai chamar essa equação do primeiro grau, tá bom? Ou melhor, essa função como sendo polinomial do primeiro grau. Então, uma função do primeiro grau, ela vai ter o modelo f de x igual a ax mais b. Nós estávamos usando o modelo mx mais n. Aqui estamos usando o modelo ax mais b, mas ela tem o mesmo significado aqui. Tá bom? Então, f de x igual a ax mais b. Esse f de x, ele também pode ser substituído por y. Ele tem o mesmo significado que y. y igual a ax mais b, tá certo? E aí, um exemplo disso. F de x igual a raiz de 3, x menos 8, onde o a vai ser raiz de 3 e o b vai ser menos 8. No exemplo, g de x, eu tenho menos 1,4 menos 2 terços x, o a é menos 2 terços e o b é menos 1/4. Não importa a posição em que eles se encontram, o a é o número que acompanha o x e esse a pode ser qualquer número real, exceto zero, porque senão a gente não tem uma função do primeiro grau, a gente tem uma função que ela é chamada de função constante e não do primeiro grau, e o b pode ser qualquer outro número real também, tá bom? E como nós estávamos chamando no caso da equação da reta, o a também chama-se coeficiente angular, às vezes ele é chamado de taxa de variação, às vezes ele é chamado de coeficiente angular, taxa de variação e inclinação da reta. E o b é o coeficiente linear, tá bom? Com isso, vamos responder essa questão 5, que diz assim: na data de sua fundação, o município tinha 12.000 habitantes. A estimativa do crescimento populacional deste município ocorre de acordo com a seguinte sentença matemática: NT é igual a 12.000 mais 136T, em que N é o número de habitantes do município e T é o tempo em anos. O gráfico seguinte ilustra essa situação. De acordo com a estimativa, quanto tempo após a fundação o município terá aproximadamente 15.000 habitantes? Veja, ele tem um modelo de uma função do primeiro grau, só que ele está usando outras letras aqui. Ao invés de usar y e x, ele está usando n e t, onde n significa o número de habitantes e o t é o tempo em anos aqui. E ele está perguntando quanto tempo precisa passar aqui para que se tenha uma estimativa de 15.000 habitantes aqui. Como que eu posso responder esta questão? É só a gente substituir esse n
da minha expressão, que significa o número de habitantes, por esse número que ele quer saber aqui, por 15.000. Então, a gente vai ter 15.000 igual a 12.000 mais 136t. E aí, resolvendo essa equação que a gente obtém ao substituir o n por 15.000, a gente consegue determinar quanto tempo precisa passar para que se tenha essa população de 15.000 habitantes aqui. Então, é só a gente isolar esse t nessa equação. Então, a gente vai trazer o 12.000 para o lado em que está, para o membro que está o 15.000, para o primeiro membro. Então, vai ficar menos 12.000 aqui, igual a 136. 15.000 menos 12.000, a gente tem o 3.000, igual a 136, e aí faremos 3.000 dividido por 136. Fazendo essa divisão, 3.000 dividido por 136, a gente vai encontrar um valor muito próximo de 22, dá 22, alguma coisa. Então, como as respostas aqui estão em números inteiros, não basta que a gente faça só a parte inteira também da divisão. Então, isso quer dizer que esse município terá aproximadamente 15.000 após 22 anos aí, tá bom? Então, a alternativa correta para essa pergunta, letra C, tá bom? Vamos para o próximo. Questão 6. Observe a representação gráfica da relação V de T igual a 20T, que corresponde ao volume V em litros de água desperdiçado em um vazamento de uma torneira com gotejamento em função do tempo T em dias. Essa linguagem V de T igual a 20T quer dizer que o vazamento depende do tempo em dias que ele está me colocando aqui. Tá bom? Então, olhando o gráfico, a gente está vendo que ao passar dos dias, você tem um volume maior de desperdício aí, caso esse vazamento não seja consertado. E aí vem a pergunta: quantos litros de água serão desperdiçados em 30 dias caso o vazamento na torneira não seja consertado? Se ele está falando do volume, ele quer saber o valor do V. E ele me deu o tempo aqui para ser considerado. Então, para responder essa pergunta, basta que a gente substitua o T por 30 aqui e faça esse cálculo para respondermos a pergunta. Então, a gente está calculando o V de 30. Então, eu vou substituir o T por 30. Quando a gente tem uma multiplicação que tem zeros, uma dica que eu dou para vocês para que essa multiplicação aconteça de uma forma mais prática é multiplica o 2 por 3 e copia a quantidade de zeros na resposta. Então, você tem 2 vezes 3 vai dar 6, copia o 0 e o outro 0, a gente tem aí 600. Então, o volume de águas desperdiçado aqui em litros vai ser 600 litros. Alternativa D. Tá certo? Vamos para o próximo exercício, então. Esse exercício é um exercício bem bacana, porque ele fala de custo, fala de receita, que no caso aqui está falando do valor das vendas, e fala do lucro da produção e da venda de um determinado produto. Acompanha comigo então a questão 7, que diz assim: uma microempresária, atenta à situação epidemiológica em que se encontra o país, investiu na confecção de máscaras. Ela acondiciona 100 máscaras em cada caixa para comercialização e, por serem de boa qualidade, vende tudo o que produz. Para fabricar as suas peças, ela teve um custo fixo, aquisição de máquina de costura, de R$ 500 e custos variáveis, tecido, elástico, linha, de R$ 250 por caixa comercializada. Portanto, o custo total da microempresária pode ser modelada por uma função C de X, em que X corresponde à quantia de caixas produzidas. Quer dizer que essa função custo depende da quantidade de caixas que ela produz. E a quantidade de caixas aqui é representada pela letra X, tá bom? O preço de venda da unidade X de caixa de máscaras é de R$ 400, o que também pode ser modelado matematicamente por V de X. V é o preço de vendas em relação à quantidade de caixa X.
A imagem seguinte ilustra as funções c de x e v de x, que nos dá retas. Se nos dá retas, é porque elas determinam a equaçãozinha da reta ali com aquele modelinho mx mais n, ou agora a gente está falando de ax mais b, tá bom? Sabe-se que o lucro líquido LX, obtido pela venda de X caixas de máscara, é calculado pela diferença V de X, que é as vendas, menos C de X, que é o custo. E isso não é só aqui. Em qualquer empresa que você for verificar, o lucro da empresa é aquilo que sobra quando você subtrai o valor das vendas do valor do custo. Então, o lucro é aquilo que sobra quando você vende o produto, aí você tem a receita, que é aquele valor que entra para você tira tudo que você gastou pela produção do seu produto, aquilo que sobra é o que a gente chama de lucro. E aí vem a pergunta: qual será o lucro líquido obtido pela microempresária na venda de 70 caixas de máscara? Para nós respondermos a pergunta aqui, nós vamos ter que descobrir qual é a função que representa ou qual é a expressão que representa o custo da fabricação dessas máscaras, a expressão que representa as vendas das caixas dessas máscaras e o lucro que é dado pela expressão vendas menos custo das caixas dessas máscaras. Então vamos lá. Como a gente percebe aqui pelo gráfico, a gente tem que o custo é dado por meio da expressão AX mais B. Só que essa expressão do custo, ela é super simples da gente perceber, porque o B vai ser o preço fixo de custo, que no enunciado é falado que foi de R$500. E o custo variável é o de 250, é o que custa cada caixa aqui. Então, essa função custo, ela vai ser, esse valor variável, ele é a taxa de variação, que é um nome que a gente dá também para o coeficiente angular. Então, esse 250, ele também é considerado como coeficiente angular. Então, a gente vai ter a seguinte equação: 250x mais o 500, que é o fixo aqui. Então, a função custo, ela é dada por essa expressão. A função vendas, ela é o preço que é vendido cada caixa, que é dado aqui no enunciado, que é de R$400, vezes a quantidade de caixas que vende. Então, eu tenho 400 vezes X, que é a quantidade de caixas. E a função lucro, ela é dada pela subtração das vendas menos o custo. Então, esse lucro vai ser vendas 400x menos o custo, que é o 250x mais o 500. Vou pôr aqui embaixo para aparecer melhor. O que vocês precisam prestar atenção? Que esse menos da subtração, ele vai subtrair tanto 250 quanto 500. Então, o lucro vai ser dado por, deixa eu só apagar esse risquinho, o lucro vai ser o 400x menos o 250x menos o 500. Então, nós chegamos na expressão lucro, 400x menos 250, 150x, menos o 500. Essa é a expressão que determina o lucro dessa situação. Como ele quer saber qual é o lucro na venda de 70 caixas, o meu x, que é a quantidade de caixas, vai ser 70. Então, o lucro vai ser 150 vezes 70 menos 500. Então, é só fazer essa multiplicação. A gente pode fazer 15 vezes 7 e acrescentar esses dois zeros aqui. Então, vamos lá. 15 vezes 7, 7 vezes 5, 35, dá 105. E acrescento os dois zeros aqui. Olha só, deu 10.500 menos 500. Olha só quanto vai ser o lucro dessa operação aqui, 10.000. Então, a alternativa correta, 10.000. Tá certo? Vamos lá para o próximo. Questão 8. Questão 8 diz assim:
Duas plantas, P1 e P2, apresentam crescimento constante ao longo dos meses. Sabe-se que P1 cresce 3 centímetros ao mês e P2 cresce 4,5 centímetros ao mês. Em um determinado dia, um botânico registrou a altura de ambas as plantas e anotou as informações na tabela seguinte. A planta 1 estava medindo 78 centímetros e a planta 2 estava medindo 53 centímetros. Após quanto tempo depois das medições do botânico, a planta 2 terá 50 centímetros a mais que a planta 1? Então, olha só. Ele quer saber após quanto tempo a planta 2 vai ter 50 centímetros a mais que a planta 1. Então, se eu fizer planta 2 menos planta 1, vai dar 50 centímetros aqui. Vamos tentar elaborar uma expressão para o crescimento de cada uma dessas plantas. Aqui o exercício me fala que a planta 1, ela cresce o quê? 3 centímetros por mês. Então, vamos chamar o T, o tempo em mês, então ela cresce 3 centímetros em cada mês. Já a planta 2, ela cresce 4,5 centímetros por mês. Então, cada mês que passa, ela está 4,5 centímetros maior. Num determinado dia, esse botânico foi lá e mediu a altura dessas plantas. Então, ela vinha crescendo 3 centímetros a cada mês. Então, não se fala o tempo que passou aqui para ela medir 78. Então, a planta 1, eu posso dizer que a expressão que representa o crescimento dessa planta até esse dia foi 3T mais 78. E da planta 2, 4,5T mais 53. Então, nesse dia que ele quer saber quanto tempo vai se passar para que a planta 2 tenha 50 centímetros a mais que a planta 1. Então, é essa expressãozinha aqui, olha. A planta 2 menos a planta 1 vai dar 50 centímetros. Eu pego a expressão que representa a planta 2 menos a expressão que expressa a planta 1 e igualo a 50. E aí a gente vai descobrir quanto tempo vai se passar para que se tenha essa diferença de 50 centímetros entre as duas plantas. Então vamos lá, eu vou ter planta 2 menos planta 1, planta 2, 4,5T mais 53, menos planta 1. Eu vou colocar entre parênteses, porque esse menos, ele vai servir tanto para o 3T quanto para o 78. Isso vai ser igual a 50. E aí a gente vai resolver essa equação aqui. Então, teremos 4,5T mais 53, menos 3T, menos 78, igual a 50. 4,5T menos 3T, a gente tem 1,5T, ok? E aí faremos 53 menos 78, é o 78 menos 53, vamos ver quanto dá. 8 menos 3 dá 5, 7 tira 5, 2. Então, aqui ficou menos 25. Vamos fazer junto com 50 lá no segundo membro, somando 50 mais 25, teremos 1,5T igual a 75, T igual a 75 que divide 1,5. Para fazermos essa divisão, novamente divisão de inteiro com decimal. A gente iguala as casas depois da vírgula e apaga essa vírgula. Então, é só acrescentar um zero em cima e dividir por 15. É só a gente dividir agora 75 por 15 e acrescentar um zero. 75 dividido por 15, quantas vezes o 15 cabe dentro do 75? 5 vezes, né? 5 vezes 15 dá 75, para 75 nada. Então, é o 5 e acrescento o zero, 50. Então, depois de 50 meses é que a altura da planta 2 menos a altura da planta 1 vai ser 50 centímetros. A diferença entre as duas plantas vai ser 50 centímetros. Alternativa D. Tá certo? E por hoje é isso, meus queridos. Até a próxima aula, então, e a gente se vê, tá bom? Beijo, cheiro e queijo. Tchau, tchau.